Boa noite, irmãos, graça e paz a todos nessa noite. Eu não poderia deixar de me dirigir aos irmãos, mesmo que à distância, mas devido à circunstância que estamos vivendo nesse momento. Mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então o que nos sustenta, o que nos dá garantia, o que nos dá segurança é a palavra de Deus. Então eu queria rapidamente, brevemente compartilhar uma palavra com os irmãos, mas antes de mais nada eu gostaria de dizer que eu espero que todos estejam bem, todos estejam com saúde e principalmente que estejam tomando os cuidados necessários. Toda a precaução, todo o cuidado, toda a prevenção, ela é muito boa. Embora nós infelizmente venhamos a escutar, temos escutados aí várias vezes de crentes super-heróis que não precisam se preocupar, que a fé é inabalável. A Bíblia diz que quando Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, ele foi tentado por Satanás. E uma das tentações, Satanás leva ele ao pináculo do templo, ele diz: joga daqui, que a palavra de Deus diz que os anjos vão te segurar. No entanto, Jesus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. E esse é o momento que nós precisamos colocar essa palavra em ação. Não tentarmos o nosso Senhor, nosso Deus, mas termos prudência. Prudência. Não é porque eu e a minha família, nós estamos recolhidos em casa, estamos obedecendo o isolamento social, que eu sou um fraco na fé. Pelo contrário, eu sigo as leis, eu penso, cumpro a palavra que diz que eu preciso amar o meu Deus acima de todas as coisas e amar o meu próximo como a mim mesmo. E se eu saio por aí, não sei se eu estou infectado ou não, eu saio por aí espalhando, eu não estou pensando no próximo. Então, cumprir as determinações do legislativo, do executivo, dizendo que nós precisamos nos recolher, é importante e é cumprimento da palavra de Deus. Por isso, não tenha vergonha ou não se ache um fraco na fé se você se recolheu em casa, se você está fazendo esse isolamento social. É prudência. E a palavra de Deus, como eu falei, nos diz que nós não tentaremos o Senhor nosso Deus. Amém, queridos? Vamos orar então, antes de mais nada. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença, Senhor, e a Tua palavra nos diz que nós podemos estar confiadamente diante da Tua presença, Senhor. Por isso, Senhor, mesmo à distância, Senhor, sabemos que o Teu Espírito nos une, o Teu Espírito ministra em nossos corações. O mesmo Espírito que está aqui ministrando ao meu coração também está, Senhor, na vida de todos os meus irmãos. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, eu peço que o Teu Espírito comece a ministrar mais uma vez, Senhor, dando, Senhor, sabedoria, prudência e entendimento, Senhor, ao Teu povo. E acima de tudo, ânimo, Senhor, coragem para enfrentar esse tempo de aflição, esse tempo difícil, Senhor. Em nome de Jesus, que todos sejam tocados pela Tua presença, Senhor. Amém. Amém, irmãos? Então, a palavra de Deus nos diz lá hoje deve ser um dos versículos mais ditos talvez nesse momento, nos diz que em João capítulo 16, lá no versículo 33, finalzinho do capítulo 16, Jesus diz: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Por quê? Porque ele estava dizendo assim: no mundo passarei por aflições. Essa é a recomendação. Por que eu devo ter bom ânimo? Porque no mundo eu passarei por aflições. Mas ele orienta: tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. E o interessante disso, eu estava refletindo nessa palavra, Jesus diz assim: eu venci, no mundo teremos aflições. Nós estamos passando por um momento de aflição, sem a mínima dúvida, E Jesus passou por aflições. Jesus também passou por aflições, Eu fiquei pensando nas aflições que Jesus teria passado e pensei na angústia que ele deve ter tido quando sabia que seria abandonado,
Se nós lermos esse trecho de João capítulo 16, versículo 33, um pouco antes, no contexto, Jesus vem dizendo aos seus discípulos, diz: vocês me abandonarão, vocês me deixarão sozinho. Então Jesus, sentindo isso no coração, sabia que seria abandonado. A aflição que Jesus deve ter sentido quando sabia que Judas o trairia. E eu não consigo mensurar, talvez, a aflição que Jesus tenha sentido quando pensou na sua mãe. Quando talvez, sabendo tudo que ele passaria, que deixaria, que entregaria a sua vida, a dor que a sua mãe sentiria. Então Jesus passou por infinitas aflições. Mas interessante que Jesus não diz assim, tenha um bom ânimo, eu venci as aflições. Jesus diz: tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo teremos aflições, mas tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. Aflições fazem parte do mundo, mas Jesus não venceu apenas as aflições, Jesus venceu o mundo. O mundo, esse sistema que nós falamos que corrompe, esse sistema maligno, que perverte aquilo que Deus construiu. Jesus venceu o mundo com todas as suas aflições. Amém, queridos? É isso que a palavra diz. Talvez não, com certeza, muitos dos irmãos estejam nesse momento de aflição, pensando nos seus familiares. Aqueles irmãos que não são de daqui, que são de outra cidade, de outro estado, e deixaram seus familiares distantes, com certeza estão com o coração agoniado, aflito, pensando neles. E também muitos irmãos aí de daqui mesmo, que tem algum familiar longe, a gente fica em aflição. Como eu falei para os irmãos, a parte da minha família, meu pai, minhas irmãs, meus filhos estão em Florianópolis. Lá é uma situação bem delicada, bem mais grave que aqui. Então o nosso coração fica aflito. Então estamos passando por aflição, mas Jesus diz: tenha um bom ânimo, porque no mundo nós passaremos por aflições, mas Ele venceu o mundo. Mas o interessante é que um pouquinho antes disso, por que Jesus diz, tenham bom ânimo? Porque antes disso Ele nos diz: vos digo isso para que tenham paz. Então, quando nós juntamos tudo isso, Jesus diz assim: vos digo isso para que tenham paz. No mundo passarão por aflições. No mundo vocês passarão por aflições, mas tenham um bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus estava dizendo que nós enfrentaríamos aflições, mas antes disso estava dizendo assim: eu estou dizendo sobre as aflições para que vocês tenham paz em mim. Paz em mim. Eu entendo que Jesus estava dizendo para nós, queridos, que a aflição não é o problema. Nesse momento que nós estamos vivendo agora, a aflição não é o problema. A preocupação não é o problema. O nosso grande problema, o grande problema da humanidade é estar em Cristo Jesus. Seu coração pode estar aflito, pode estar agoniado, pode estar assim apertado, mas se você está em Cristo Jesus, você tem paz. Então a aflição, a angústia, o desespero, o nosso foco não deve estar nisso, não deve estar nessas coisas, porque Cristo venceu tudo isso. Se nós estivermos em Cristo, nós seremos mais que vencedores. Essas aflições que tanto nos cercam, nos oprimem, nós encontraremos paz em Cristo Jesus. Então, essa é a palavra que eu queria compartilhar com os irmãos nesse momento de aflição. Não se foque nas aflições, não se detenha nas aflições, não se volte para as aflições, se volte para estar em Cristo Jesus. Seus esforços devem ser para estar em Cristo Jesus. E essa é uma ótima oportunidade que nós temos para pararmos e repensarmos. Precisamos estar em Cristo Jesus. Esse é um momento de oração, esse é um momento de quebrantamento, de busca na palavra,
Como eu sempre falei para os irmãos, né, nesse momento não são testemunhos, aquelas pessoas que vivem do testemunho dos outros, ou que só, né, falam em testemunho. Nesse momento o testemunho não nos assegura. Nesse momento as nossas emoções, aqueles que tratam as emoções, elas caem por terra. E o que nos sustenta é a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz, Jesus nos disse: eu vos digo isso para que tenham paz em mim. No mundo passarei por aflições, eu venci o mundo. Logo, a nossa grande preocupação e o nosso maior esforço não deve ser em vencer as aflições, mas de estar em Cristo Jesus. Porque quem vence as aflições e quem nos dá a paz é Cristo Jesus. Amém, queridos? Guarde essa palavra no seu coração, né? Viva essa palavra. Não se prenda nas aflições. Preocupe-se em estar em Cristo Jesus. Busque a presença de Deus. Clame na presença de Deus. Chore na presença de Deus. Peça mais de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.